Chegou o momento da nossa entrevista. Todo dia a gente abre um terceiro bloco, um bom papo por aqui. Hoje a gente conversa com o advogado, ex-procurador-geral do Estado, doutor Joel Coimbra, está com a gente. Mais uma vez, doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você aqui novamente para essa conversa sempre agradável. Doutor, eu lembro que a nossa primeira conversa aqui no nosso Ponto com o News foi justamente sobre a Lava Jato. Na época o senhor explicou para a gente os procedimentos, falou um pouquinho sobre a questão do impeachment. Eu gostaria de entender um pouco contigo, nós já passamos da 30ª fase da operação, é isso mesmo? Olha, nós já estamos na fase que nós dizemos assim, instrutória. Certo. Porque agora nós vamos passar para colher as provas, né? Serão ouvidas as testemunhas, primeiras as testemunhas indicadas pela acusação, depois as testemunhas indicadas pela defesa e depois então teremos a oportunidade onde a presidente será interrogada e aí passaremos para as alegações finais, primeiro da acusação e primeiro da defesa. Uma coisa interessante para a gente lembrar que isso acontece da mesma forma como acontece no processo judicial, certo. Especificamente no processo criminal. Tem a acusação, ela passa por um ato, que é o juízo de admissibilidade, que foi aquilo que aconteceu no Senado. Depois, então, começa a fase que nós chamamos de instrutória. Instruir é produzir as provas. Aí são, primeiro, produzidas as provas da acusação, elas têm que ser feitas primeiro, para que a defesa possa refutá-las. Aí são produzidas as provas da defesa, né? Por fim, é o interrogatório, que é um ato de defesa, eminentemente um ato de defesa. Ou seja, para os envolvidos poderem se explicar. Exatamente, se explicar. Para que ele possa se explicar, é fundamental isso. É aí que se faz, então, a chamada autodefesa, não é? E depois nós teremos a fase final, que é a acusação, com as alegações finais da acusação, e a defesa técnica, e que, segundo os levantamentos, os membros do Congresso que conduzem esse processo, calcula que dentro de 1º ao dia 2 de agosto isso esteja concluído. Isso a gente falando especificamente do impeachment. Isso. Né? Agora, dentro da lógica da Operação Lava Jato, nós já tivemos pelo menos 30 ocasiões de prisões, ou seja, tem em várias ocasiões aí já tivemos pessoas presas. No caso da Lava Jato, o que nós temos na operação especificamente? Bom, na Operação Lava Jato, ela é uma sequência de processos, na verdade. Então, ela é um desencadear e foram aí realizadas várias operações e muitas vezes algumas pessoas pensam que para a Operação Lava Jato andar é preciso que haja prisões, não é verdade? E ela é um complexo de investigações policiais e depois de ações processuais. Então, ela já está, não dá para a gente dizer assim, até quando vai a Lava Jato? Que fase está a Lava Jato? Nós mesmo podemos, como você acabou de dizer, olha, se é a 30ª fase, bom, pode ser a 30ª fase, mas não sabemos até quando isso vai. Enquanto tiver gente sendo investigada, surgindo novas denúncias, a gente pode ter, digamos, apreensões, prisões, gente sendo ouvida, inclusive quando é ouvida de maneira coercitiva, né, que é levada para ser ouvida. Isso. Eu digo até que, pode ser até denúncia, eu até digo o seguinte, enquanto tivermos novos indícios e novas provas, ela continuará. E hoje, essa é uma operação, até porque ela envolve crimes que são chamados os crimes de ação pública, ela não depende mais de ninguém. Então, ninguém mais consegue parar a Lava Jato. Ela começou e ela agora vai até o final das investigações. E eu falo essa questão de parar, porque a gente ouve muito, às vezes, discursos, certos segmentos fortes, inclusive da República, falando, porque fulano vai parar a Lava Jato. Até dias atrás ficou tanto nos setores do governo como da oposição, um acusando o outro de querer parar a Lava Jato. Isso não existe essa possibilidade, porque a Lava Jato ela corre
no Poder Judiciário, que é independente e hoje vive uma nova fase. Então, no passado, quando nós não tínhamos essa Constituição que temos, talvez pudesse isso acontecer. Mas hoje não. Hoje a tendência é a Lava Jato se desenvolver e depois surgir, ou no Paraná ou em qualquer parte do Brasil, outro tipo de operação. Então não existe nenhum risco dessa operação ser minada aos poucos, ela perder força, digamos, haver algum tipo de influência para que a operação não consiga se desenvolver com a mesma celeridade, nada disso? Nada disso. E não existe também possibilidade, como falo, de afastar Sérgio Moro, afastar esse ou aquele procurador, porque uma das características é que todos eles desfrutam de autonomia e autonomia funcional. Então, por exemplo, nem o presidente do Tribunal Regional Federal ou do Supremo Tribunal Federal tem poderes para afastar, não é só o Sérgio Moro, mas qualquer magistrado, assim como o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador da República, no caso o Procurador-Geral Rodrigo Janot, também não tem poderes para afastar esse ou aquele procurador da operação, uma vez que ela já foi montada. Isso é muito importante para que a população saiba e ela fique tranquila e se tranquilize, né, com relação ao andamento da operação. Agora, também, isso não significa que a operação vai transcorrer do jeito extremamente ou estritamente do jeito que nós queremos. Nós temos ali juízes, são vários magistrados atuando, vários procuradores. A gente vê o Sérgio Moro na ponta, mas ele tem uma equipe com vários magistrados ao lado dele, assim como o Ministério Público também tem vários procuradores, a Polícia Federal vários delegados. São pessoas que estão ali atuando, naquele caso, fazendo as suas investigações e dispondo de toda a autonomia. Agora, poderá ocorrer sim dos tribunais superiores exercerem atividades de controle daquelas atividades, que é plenamente normal e eu diria até isso é corriqueiro no cotidiano da justiça, isso é normal e isso faz parte exatamente para dar solidez ao processo para que não haja abuso de qualquer espécie. O senhor falou em abuso, né? Em alguns momentos durante esse percurso, né, de investigações, houve inclusive questionamentos, a conduta do Dr. Sérgio Moro e tal. Mas uma pergunta, por que toda a operação concentrada no Dr. Sérgio Moro? Isso é por causa de um mecanismo do Código de Processo Penal, né, chamado de prevenção. Ele que começou primeiro a analisar aqueles casos. Então, em razão disso, todas essas infrações foram para a área desse juiz. Isso está na nossa legislação e visa exatamente evitar diversidade de posicionamento, de opinião, porque senão um juiz decide de um jeito, outro juiz decide de outro jeito. E isso não apenas poderia tirar a credibilidade da justiça, como também provocar injustiças. E ali, por exemplo, na questão do Dr. Sérgio Moro, e é natural também que, de repente, quem atua no poder, é uma tendência, pode ocorrer abuso sim, até porque o poder ele está relacionado a um ato de força e ele fica sujeito às moderações das instâncias superiores, seja da segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal, seja das instâncias especiais, que são o STJ, que faz o controle da legalidade, e o STF, que faz o controle da constitucionalidade. Então, esses órgãos teriam, inclusive, melhores condições de exercer esse controle. Mas não foi uma coisa que foi criada para esse processo. Isso é uma decorrência do que já está no Código de Processo Penal brasileiro e que não é de agora. Correto. Doutor Joel, mais uma vez obrigado por ter vindo até aqui trazendo explicações importantes para quem está acompanhando a gente. Muito obrigado, foi um grande prazer revê-lo. Esse doutor Joel Coimbra, ele que é advogado, ex-procurador-geral do Estado, conversou com a gente dentro do Ponto Com News. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco voltamos.